Boa tarde, senhoras e senhores. Até em respeito aos profissionais que pontualmente se apresentaram aqui no horário, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença aqui do Coronel Fraga, essa liderança de diversos temas aqui na casa, mas um líder para a pauta de segurança pública. Também está aqui ao meu lado o Coronel Crisóstomo, essa liderança inquestionável vinda do estado de Rondônia, com a sua experiência militar, que muito nos honra. E outra figura muito presente, atuante, principalmente nas pautas de segurança, está aqui ao meu lado, o nosso FAU. Agradeço a presença de todos vocês, para tratar de um tema que ontem, a partir de ontem, trouxe, na verdade, uma grande preocupação, tendo em vista a precariedade e a fragilidade da resposta do Itamaraty à Câmara dos Deputados. Lembrando aos senhoras e senhores que essa resposta veio em função de um requerimento aprovado pela Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Relações Internacionais. Por isso que a resposta veio à Câmara e não foi pessoal ao deputado, ela foi assinada por mim, mas foi uma resposta institucional, onde nós tínhamos a preocupação que a Câmara dos Deputados, que tem a competência legislativa e de fiscalização, precisava de ter informações para que nós pudéssemos chamar a nossa parte. Tem mais de 500 proposições aqui na casa que versam sobre as ações terroristas, aperfeiçoamento do tema, que traz esse debate. Por isso nós precisávamos de respostas objetivas e claras do Itamaraty, tendo em vista que nós precisávamos de conhecer a tramitação junto ao governo americano, para que nós pudéssemos, inclusive, fazer um pleito aí por essas duas comissões ao presidente Hugo Mota e nós pudéssemos dar agilidade nessa pauta. As informações foi acerca, então, a resposta veio acerca da comunicação recebida pelo governo dos Estados Unidos da América sobre a possível classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas estrangeiras, bem como sobre o posicionamento diplomático adotado pelo Brasil. E aí foram os questionamentos, para que vocês tenham conhecimento do que nós objetivamente pedimos ao Itamaraty. Pergunta 1, foram 6 perguntas ao Itamaraty. O Fraga, se houve comunicação formal por parte do governo dos Estados Unidos da América acerca da intenção de classificar organizações criminosas brasileiras, notadamente o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas estrangeiras, indicando-se, em caso positivo, as datas e os canais diplomáticos utilizados, as autoridades envolvidas e o teor da comunicação. Questionamento 2. Requereu esclarecimento quais foram as manifestações oficiais do governo brasileiro por intermédio do Ministério das Relações Exteriores diante dessa possibilidade, inclusive eventuais notas diplomáticas, comunicações formais e posicionamento registrado junto a autoridades norte-americanas. Questionamento 3. Solicitar informação se o Ministério realizou a avaliação sobre os impactos diplomáticos, econômicos e reputacionais para o Brasil, decorrentes da eventual classificação dessas organizações como terroristas por parte do governo estrangeiro, especialmente no que se refere a possíveis efeitos sobre o sistema financeiro internacional, comércio exterior e a imagem do país. Questionamento 4. Detalhar se houve interlocução em outros órgãos do governo federal, em especial Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa, para a definição de uma posição coordenada pelo Estado brasileiro. Questionamento 5. Solicitar se o Brasil tem adotado medidas de cooperação internacional no âmbito diplomático para o enfrentamento das organizações criminosas de atuação transnacionais, especialmente no que se refere ao intercâmbio de informações e à coordenação de ações das autoridades estrangeiras. Por último, questionamento número 6. Esclarecer se o governo brasileiro considera que a eventual classificação unilateral dessas organizações por parte de um outro país pode produzir efeitos extraterritoriais sobre instituições brasileiras e quais medidas diplomáticas estão sendo consideradas para mitigar esses impactos. Portanto, percebe, senhoras e senhores, que foram perguntas objetivas, que tinha em vista, a partir dessas informações, nós pudéssemos organizar aqui na Câmara dos Deputados a pauta dessas ações.
mas aqui trago o meu posicionamento quanto à resposta precária e frágil do Itamaraty. A resposta do Itamaraty está muito longe de esclarecer os fatos. O Ministério limitou-se a cumprir uma formalidade burocrática, mas deixou de responder aquilo que o Congresso Nacional efetivamente perguntou. Em diversos momentos, substituiu informações objetivas por manifestações genéricas. Não se buscava conhecer a opinião política do governo, mas sim fatos concretos. Quais providências foram adotadas, quem participou das reuniões, quais decisões foram tomadas e quais medidas estavam sendo implementadas para proteger os interesses do Brasil. Nada disso foi devidamente esclarecido. O Itamaraty afirma que manifestou sua posição aos Estados Unidos, mas não informa quando isso ocorreu, por quais canais diplomáticos, quais autoridades participaram das tratativas, qual foi o conteúdo dessas manifestações, ou quais instrumentos diplomáticos foram empregados. Também foi questionado se houve coordenação da Casa Civil da Presidência da República e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A resposta limitou-se ao genérico órgãos de segurança, sem identificar os participantes, as deliberações adotadas ou a forma como se essa articulação fosse conduzida. Isso está longe da transparência que se espera de um órgão de Estado. Outro aspecto que chama a atenção é que o Ministério apresenta conclusões sobre os possíveis impactos da medida, mas não informa se essas avaliações estão amparadas em pareceres técnicos, notas diplomáticas, estudos especializados ou qualquer outro documento oficial. Um tema dessa relevância exige planejamento, estratégia e prestação de contas, sobretudo quando o Congresso exerce sua prerrogativa constitucional de fiscalização. O próprio governo reconhece que uma eventual classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelos Estados Unidos poderá produzir impactos financeiros, diplomáticos, jurídicos, migratórios e até efeitos extraterritoriais sobre empresas e cidadãos brasileiros. Se admite a existência desses riscos, deveria igualmente apresentar, com absoluta transparência, qual é o plano do Estado brasileiro para mitigá-los e defender os interesses nacionais. No entanto, nenhuma estratégia concreta foi apresentada. É importante registrar que após os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passaram a adotar uma política externa mais ampla de combate ao terrorismo, que, em determinadas circunstâncias, envolve operações militares de inteligência além do seu território. Essa doutrina fundamentou ações como a intervenção no Afeganistão para desarticular a Al-Qaeda, operações militares no Iraque, ataques contra integrantes da Al-Qaeda no Paquistão, incluindo a operação que resultou na morte de Osama Bin Laden, além das campanhas conduzidas contra o Estado Islâmico na Síria e do Iraque e das operações de contra-terrorismo na Somália e no Iêmen. Esses precedentes ajudam a compreender por que alguns setores do governo brasileiro demonstram preocupações com os possíveis efeitos internacionais decorrentes da classificação de organizações como terroristas. Todavia, esta analogia encontra limites jurídicos e institucionais evidentes. O Brasil é um Estado soberano, com instituições democráticas em pleno funcionamento e capacidade de exercer o controle sobre o seu território. A eventual classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras não autoriza por si só qualquer intervenção militar em território brasileiro. Seus efeitos mais imediatos concentram-se no bloqueio de ativos, na imposição de sanções financeiras, no fortalecimento da cooperação internacional em inteligência e investigação e no rastreamento de fluxos financeiros ilícitos e no aumento da pressão sobre estruturas econômicas utilizada pelo crime organizado transnacional. Por último, diante disso, causa preocupação que o governo concentre boa parte da sua argumentação na defesa abstrata da soberania nacional, sem demonstrar quais providências concretas está adotando para enfrentar os efeitos jurídicos e financeiros mais prováveis dessa medida. A defesa da soberania é um dever do Estado brasileiro, mas ela não pode servir para deslocar o foco do verdadeiro desafio: fortalecer a cooperação internacional,
proteger o sistema financeiro nacional e ampliar os mecanismos de combate às organizações criminosas transnacionais. O Parlamento não pediu posicionamento político, pediu informações objetivas sobre a estratégia do governo, e essa resposta, infelizmente, não veio. Por essas razões, considero que esse assunto está longe de ser encerrado. As respostas encaminhadas pelo Itamaraty revelam mais lacunas do que esclarecimentos e reforçam a necessidade de aprofundar a fiscalização parlamentar. Continuaremos utilizando todos os instrumentos constitucionais à disposição da Câmara dos Deputados, para que o governo esclareça de forma transparente e objetiva quais medidas efetivamente estão sendo adotadas para proteger os interesses do Brasil diante de um tema tão sensível para a segurança pública, a economia e as relações internacionais do nosso país. Diante da fragilidade e da precariedade das respostas vindo do Itamaraty, nós já protocolamos hoje na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Relações Internacionais a convocação do ministro Mauro Vieira, para que ele possa vir aqui nessa casa e de forma objetiva, possa na frente de todos nós tentar, na verdade, esclarecer esses fatos. A gente sabe, infelizmente, que o ministro Mauro Vieira, muitas vezes, é uma peça meramente decorativa no Itamaraty. Até assim tem sido o seu comportamento diante das diversas ocasiões onde ele foi provocado. A gente sabe que o ministro de Relações Interiores, quem toca a pauta internacional do gabinete da presidência da República, é o nosso ex-chanceler Celso Amorim. Esse mesmo, que fez carta de benevolência, fez carta de entendimento, de apresentação ao Hamas e Hezbollah. É ele o condutor da política pública internacional. E daí, o ministro Mauro Vieira simplesmente faz um sensacionalismo da defesa do Estado Democrático de Direito e da soberania, do medo e da preocupação da ocupação do nosso território pelas forças militares americanas. Quando ele deveria, na verdade, compreender a gravidade desse fato. Entender que o nosso território é, sim, uma rota internacional conhecida e reconhecida do narcotráfico. Que o PCC e o Comando Vermelho já operam numa rota internacional, que já ocupa território, domina o território e hoje tem, além do tráfico internacional, começa a atuar em setores da economia, se apropriando daquilo que é competência do Estado brasileiro. E até nesse momento, nós estamos vendo nenhuma ação concreta do governo. Faz uma narrativa de soberania, faz uma narrativa da defesa do Estado Democrático de Direito, mas continua sendo um aliado desses terroristas. Recentemente, o governo americano fez esse reconhecimento à Venezuela. Chamou a Venezuela para a roda de conversa, fez ações preventivas e o Maduro insistiu nas suas narrativas e o final a gente sabe que é. E parceiros, aliados históricos, políticos do governo Lula, como o MST, chegou a ousadia de oferecer milícia armada para ir lutar em território venezuelano contra o governo americano para defender a ditadura de Maduro. Claro que a gente espera que isso não aconteça no nosso território. A gente sabe que o governo brasileiro, nesse momento, tem um alinhamento ideológico de pensamento desses operadores do PCC do Comando Vermelho, de uma benevolência, possivelmente deve algum favor pela forma frágil e precária que trata do tema. Diante disso, nós vamos fazer a reconvocação do Mauro Vieira nessas duas comissões para que possamos fazer o debate. E já começamos a coletar uma ação que nós jamais queríamos. O Itamaraty não merece essa condução irresponsável, inconsequente, despreparada desse chanceler que cumpre ordens desse governo. O Itamaraty tem uma história de grandeza, inclusive na paz, da liderança de conflitos internacionais. Mas nesse momento, o Itamaraty se alinhou a um viés ideológico do qual está sendo varrido toda a esquerda da América Latina. Olha, o resultado das últimas eleições mostra que esse modelo, que infelizmente ainda está no Brasil, está sendo varrido pelo voto das urnas dos nossos estados vizinhos, e o Brasil insiste em ser, talvez, uma ilha isolada desse modelo. Por isso, vai ser, para nós, jamais esperávamos, mas é necessário nós instalarmos uma CPMI, já estamos coletando a assinatura mista, para que possamos investigar quais são os interesses ocultos, qual a omissão do Itamaraty e qual é a razão efetiva que o Itamaraty não lidera uma política internacional de enfrentamento dos narcotraficantes e dos terroristas. Aí sim, devolver a nossa soberania, devolver o nosso Estado Democrático de Direito, que é devolver a nossa liberdade dos nossos filhos, a segurança. Ontem mesmo eu tive audiência com superintendências estaduais da Polícia Federal.
mostra o pouco efetivo que tem. Grande parte desse efetivo está deslocado para outras ações que não combatem ao tráfico e à violência. A preocupação com o tamanho da nossa fronteira. Recentemente o governo aí, por questões econômicas, começou a desmobilização também militar, Coronel Crisóstomo, conhece muito bem isso, das nossas fronteiras. Abre a guarda, mais uma vez, para essa ação internacional dos traficantes e também dos nossos portos e aeroportos. Tendo visto tudo isso, talvez a CPMI será a instância mais justa e correta para trazer essa transparência. O Brasil efetivamente possa ter noção das mazelas do Itamaraty nesse momento. Faça consulta aos meus colegas parlamentares se querem fazer alguma manifestação, para depois possa possivelmente responder perguntas que estão vindo por aqui. Fraga.